certa, do lugar certo. Que bom, Henrique, muito bom te ter aqui. Hoje você está todo... O que está escrito na sua camiseta aí? Ó, o futuro é agora. The Wow, future. the future is now! É Gostei. verdade. Edna Deu está te pra ver, né? cumprimentando aí. Oi, Edna. Bom dia. Quem eu A não via? Elcinha tá... Elza. Bom dia para Elza. vocês. Elza. É, aqui a gente chama de Elsa. 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 É muito engraçado. Eu tenho outras amigas também. Ela é minha prima. Mas é engraçado porque aí a gente fala Elzinha. Aqui é Elcinha. É diferente, né? Elcinha. É diferente. Muda o som, mas vamos chamar de Elcinha. Pois é, pois é. Vocês estão bem? Então, Vocês passaram bem o homem dos coraçõezinhos, eu mesmo. é verdade. Estamos todos bem aqui, ansiosos para ouvir sobre o que você traz no teu baú hoje, Henrique. Então, hoje vamos continuar essa questão do humor. De onde surge isso na psicanálise um pouco, mas colocá-lo no nosso dia a dia. E vocês que estão chegando agora e que já estão aqui, se vocês chamam os amigos, dá para chamar outras pessoas se vocês quiserem, só compartilhar ali também, eles dá para ir convidando. Faz esse chama mais para a turma, né? Como dizia o Chapolin, sigam-me os bons, né? Sigam-me os maus, ele fala, né? Mas Chapolin Colorado. Olha, é, tudo bem, a gente não critica nem de quem a gente ri, né? Mas fala sério, ó, Chaves, Chapolin, Chapolin. é E só sabe que você. eu lembrei do Chapolin porque a Elsa falou dos coraçõezinhos, né? Aí ele tem um Ah, coração, né, no peito, o Chapolin. é verdade, Chapolin Colorado tem um É, coraçãozinho no peito. no peito. E aí ele é bacanal, né? Bom, vamos lá. O Freud ele fala de um único texto a respeito do humor. Tem outros textos, tem um outro texto de 1905 que ele fala dos xistes, ele faz uma introdução bem grande, bem explicativa do xiste, de como o xiste funciona, mas do humor ele vai falar em 1927. Um texto pequeno, curto, falando do humor. E a ideia hoje, então, que a gente começou a falar da culpa, falou da vergonha, a gente tem falado dessa questão da criança, etc. E não sei se vocês lembram, quando vocês assistiram algum filme de rei, às vezes tem o bobo da corte no filme. E tem nas próprias histórias o bobo da corte. Quem que era o bobo da corte? O bobo da corte era aquele capaz de fazer humor com o rei. O rei era... E às vezes o rei nem sabia que o bobo da corte estava rindo dele. Essa era a função do bobo da corte. O bobo da corte, então, tem a função de rir da autoridade. E é esse o ponto que eu quero conversar com vocês, né? Conversar sobre isso. O bobo da corte, então, ele tem a função de rir da autoridade. Quem é a autoridade, se a gente traduzir para nós? É aquela autoridade que nós estávamos falando ontem, que são os nossos referenciais parentais, nossos referenciais paternos. E em algum momento, antes de nós sermos sérios, antes de pensarmos na vida como algo a ser sério, né? Acho que vocês lembram. Por exemplo, eu dei o meu exemplo. Lá em casa, nós tínhamos que crescer, ficar adulto logo. Ou seja, cresce logo, fica grande. Era uma coisa séria. Tinha que entender, tinha que levar isso a sério. E ficamos adultos logo. Né? Lá em casa somos dois, eu e minha irmã. Ficamos adultos cedo. É engraçado, deixa eu dar uma cortada aqui. Olá, Reginaldo. O Porque Reginaldo tem está aqui, já pessoas chegou com mais falando, hein, Reginaldo? Parabéns, hein? Muito bom. É Obrigado. engraçado que às vezes, assim, você falou isso lá em casa e eu me coloquei logo numa postura de mãe, né? Porque eu atendo muitas mães, convivo com muitas mães há muito tempo. E às vezes percebo, sim, que tem algumas mães que falam aquela célebre frase, que dizem assim, ai, passou tão rápido, meu bebê, não queria que crescesse, que não sei o quê. Mas tem outras mães que falam, cresce menino, quando é que você vai crescer?
Né? Cresce, cresce, cresce. Ó, não vejo a hora de ver esse menino já grande, já ir para a escola e que não sei o quê. E às vezes eu pensava assim, puxa, vai ver que ela está olhando para o futuro. Mas hoje você dizendo isso, eu acho que isso é um peso muito grande, porque não é o que ela disse, é o que ficou na cabeça da criança. Porque na cabeça da criança ficou, eu tenho que crescer. Sim. Uau. Tudo que nós fazemos para uma criança não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos, é o agir. Então, a criança ela vai entender o que nós agimos. E não é diferente para os adultos. Nós vamos entender os comportamentos. Por exemplo, um pai, uma mãe, enfim, um adulto perto de uma criança que diz para ela na rua, não joga um lixo no chão, né? Ou seja, vamos pegar um exemplo, uma criança com um saquinho de picolé, um pacote de picolé, chupa o picolé e joga no chão. O pai pega esse saquinho e fala, não joga o lixo no chão. Mas quando o pai, por exemplo, está perto da casa dele ou está em outro lugar que não tem ninguém olhando, o pai joga o saquinho no chão. Então, o que a criança pode pensar? É uma possibilidade, tá? Então, o que ela poderia pensar? Ela pode pensar assim, entendi. Lá não pode, mas aqui pode. Tem um lugar para algumas coisas e tem lugar para outras coisas. Porque a criança ela vai entender a ação. A frase vai ficar no registro que vai ficar nessa voz séria que vai ficar falando com a gente. Você pode ou você não pode? Tá, aqui eu não posso, mas aqui eu posso. Eu não posso pegar algo da casa da pessoa, mas eu posso pegar em outro lugar. Então, essa dinâmica dessa percepção, desse desenvolvimento infantil em relação ao que esse adulto está falando e fazendo, é o que vai ficar registrado. Então é isso, quando muitas vezes, por que uma mãe quer que o filho cresça logo? Se o momento da infância e do aprendizado ali junto tem o seu tempo, tem o seu lado gostoso, tem o seu lado difícil, mas não é uma escolha. A criança não teve escolha nenhuma. Então é nesse lugar. Acho que chegou umas perguntas. Oi, bom dia, Débora entrou. Chegaram umas perguntas, sim. Eu até estou aqui para anotar, porque eu achei essas perguntas interessantes para você responder. Mas deixa eu só terminar essa tua colocação aí, porque é muito interessante, a gente tem pressa, né? Eu estava me lembrando de um fado português da Marisa, que ela fala, eu sei que a vida tem pressa. E a gente quer que as nossas crianças tenham pressa, que cresçam, porque nós queremos crescer. E quando a gente entende que a outra criança é uma individualidade, a gente precisa dar tempo para que ela tenha o tempo dela, né? Porque essa coisa de pedir para andar rápido, para crescer, uma das perguntas da Elcinha aí foi, ela tem uma neta de 7 anos, e ela disse, eu luto para manter a meninice da minha neta. Né? Eu achei interessantíssimo, mas depois você que comenta, essa parte não é minha. E o Reginaldo quis saber por que umas pessoas têm mais bom humor e outras têm mau humor. Eu acho que foi essa pergunta, se não me engano. Eu achei também muito interessante. Mas, assim, como você vem dizendo já algumas lives da questão da criança interior, da nossa criança, eu achei muito interessante isso que você está trazendo hoje, porque, assim, quando eu penso na minha criança, ou eu vou fazer uma análise, vou passar para o psicólogo, sei lá o nome que eu quiser dizer, ou eu vou conversar, ou eu vou ler e descobrir uma série de coisas no YouTube, eu acabo entendendo que o que eu sou hoje é uma repetição do que eu era quando eu era pequena. Aquilo que foi me colocado, todo aquele contexto todo que a gente tem. E a gente vai vivendo dessa forma. Então, quando a gente diz, você precisa ressignificar, dar um novo significado a essa criança, a gente usa isso de uma maneira muito séria, né? É sério fazer isso? Ou a gente pode rir fazendo isso? Talvez seja esse a analogia que eu trouxe do bobo da corte, né? E assim como... Então, eu estava dizendo aqui no início que Freud vai trazer 2 textos. Um texto longo, mais explicativo sobre os xistes, sobre essa natureza do xiste. Os xistes tem diversos tipos de xistes, são vários momentos, rir de si mesmo, rir do outro, xistes do absurdo,
Tem diversas maneiras de se fazer xiste. Então, só que ele traz um texto de humor. Então, o xiste está em 1905, tem outro texto em 1927, e vai ter uma diferenciação que é assim. O humorista, como eu falava, eu acho que eu falei um pouco ontem disso, vai fazer essa introdução a essa pergunta do sério, responder um pouco da questão do Reginaldo e falar da criança, da Elsa que ela trouxe. Então, o humorista, ele é capaz do quê? Ó? Quem vai, geralmente, para um teatro de humor? Adultos, né? Geralmente vão adultos, né, para um teatro de humor. Ou na TV, são pessoas humorísticas falando para pessoas sérias. Ou seja, é o bobo da corte falando para alguém sério que não quer ser ridicularizado por outras pessoas. Mas pelo humorista ele pode rir. Então, se o humorista fizer a piada, é engraçado. Mas se você fizer, que me acompanha, que é minha namorada, ou que é meu namorado, que é meu filho, minha filha, isso é sério. Ó, você não pode falar essa piada para mim. Mas o humorista pode. Ele tem essa capacidade de falar algo que todo mundo está percebendo, que você mesmo percebe em você, mas que não pode ser dito por outra pessoa, porque é uma ofensa. Mas o humorista falando não é. Então, não é isso. Vocês já presenciaram, né, um humor, quando fala do nariz, quando fala do cabelo. Tem aquele filme muito interessante do Professor Aloprado, onde o Ed Murphy, né, faz o Professor Aloprado. Sim. E ele vai para uma cena de humor, e depois que ele tá gordinho, depois ele fica magro, ele toma uma pílula lá, um líquido que muda o corpo dele, e aí ele vai e passa a fazer humor com o comediante. O comediante não gosta, né? Dá uma briga, enfim. Mas aquele humor que está acontecendo ali, é um humor pesado, até um humor que bate bastante com a característica das pessoas, mas o humor é isso, ele pode fazer isso, ele está nesse lugar que ele pode. Então, se tirarmos essa característica do humor, de podermos fazer humor, e de qualquer coisa, nós perdemos esse lado nosso infantil. E o humor, muitas vezes, ele não é bem-vindo, dependendo do que você está fazendo humor. Então, quando fala de humor religioso, principalmente, você vai fazer humor com questões islâmicas, cristãs, não é bem-vindo. Por quê? Porque é algo muito sério para as pessoas. Né? Nós sabemos que tiveram humoristas que fizeram humor em relação ao Alá, né? Pessoas do Oriente Médio mais radicais, que teve muitos problemas. Por quê? Porque é você mexer num lugar muito sério. Então, vamos lá. Na nossa história de vida, teve um momento que nós todos fomos crianças. Teve um momento que nós não entendíamos a seriedade da vida. Nós não entendíamos. Tenta fazer uma reflexão, vocês todos estão assistindo, e sejam bem-vindos quem chegou agora, Cidinha, Gabriela, enfim. Ó, façam uma reflexão. Júlia. Que bom que vocês todos estão aqui, viu? Ó, nós estamos falando de humor, estamos tentando trazer fazer uma comparação epistemológica de como o humor surge em nossas vidas, como ele é perdido em nossas vidas, e como resgatar esse humor. Tá? É mais ou menos isso que a gente está fazendo. E seja bem-vindo também, Marcelo, que acabou de chegar. Então vamos lá. Esse lado humorístico, esse humor que em algum momento foi uma criança, então teve algum momento da nossa história de vida que a vida não era séria. A vida não tinha responsabilidade, ou seja, essa responsabilidade adulta. E o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com vocês? Em algum momento, se a gente fizer uma outra analogia para ir linkando os pontos, sabe um sinal de Wi-Fi? Quando a gente está aqui falando, a gente perde o sinal do Wi-Fi. Perdeu. Acabou. Tem que reconectar. Então, teve algum momento na infância que... Desculpa eu estar rindo, porque o Marcelo colocou meu humor tá péssimo, kkkk. Né? Eu não sei se ele quer dizer que o humor tá péssimo ou se ele quer rir. Tirei seu raciocínio. So sorry. Continue aqui, desculpa. Mas é justamente isso, esse é o ponto. Esse tirar o raciocínio do sério. É aí que nós estamos falando. Ó, em algum momento esse humor foi desconectado. Essa criança
perdeu. Onde está essa criança dentro de você? Aquela criança que não tinha preocupações e que a vida era uma vida infantil, uma vida simples, uma vida de piadas do Chaves, por exemplo, que eu falei ontem. Então, onde está essa criança? Está perdida, está sem conexão. E que voz que passou a existir? A voz do sério, a voz das obrigações, a voz do tem que dar certo, eu tenho que corresponder. Então, o humor entra nesse lugar do quê? De resgatar essa criança. Então, nessa perspectiva que eu estou trazendo, humor com psicanálise, que a partir de um olhar para si mesmo, nós vamos tentar resgatar essa criança que se perdeu e que teve que crescer logo ou depois. Então, por que algumas pessoas não têm humor? Tentando responder a questão do Reginaldo. Então, não tem humor por quê? Porque estão levando a sua parte séria muito a sério. Muito a sério. Ou seja, tem a nossa parte séria, que é a parte das vozes que cuidaram de nós, muito a sério. Ou seja, essas vozes que estão comandando. E quando a Elzinha fala da sobrinha dela, né, da neta de 7 anos, deixar ela ser criança. É bom deixar ser criança a criança. E ela já vai ser introduzida algumas outras vozes mais sérias. Eu achei Tudo bem? interessante. Já que eu respondi, tinha mais alguma pergunta? Tem uma perguntona aqui. De acordo com certas circunstâncias, deixam de lado o elemento infância e a realidade não nos permite termos tanto humor. De certa forma, passa a ser visto como ofensa. Opa, a Júlia que está falando. Oi, Júlia, bom dia. É isso Pode mesmo responder, Léo. mas é isso mesmo que você está falando, Henrique. As pessoas, elas levam tão sério a vida que elas acham que você está ofendendo e não é visto como humor. E mesmo porque, eu penso cá para mim, que quando eu não consigo te ouvir, nem que seja com humor, e nem que fosse uma ofensa, eu estou parando de te respeitar, porque você tem o direito de dizer, nem que seja uma ofensa. Exatamente. E passamos de novo para aquele problema, que o problema é meu, que estou me chateando. Não é teu que você está dizendo, né? Exatamente. Quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Perfeito. Então, se a gente começar a olhar com menos seriedade para as nossas vozes, ou seja, vamos destituir esse rei, vamos ser o bobo da corte com essas vozes que nos formaram, vamos brincar um pouco com essa ideia. Por quê? Por exemplo, a questão se você não pode questionar, você não pode compreender. Questionar algo tem a ver com poder compreender de uma outra forma, ou poder até compreender se aquilo está certo ou se está errado. Então, seja isso no campo religioso, seja no campo pessoal, no campo do trabalho. Disse tudo, Leonete. Lá. Não é verdade? Exatamente. É muito engraçado, eu gostei dessa frase. Se você não pode questionar, então você não vai conseguir entender. E talvez, voltando de novo à nossa criança, à nossa infância, é quando as crianças são irritantes com as perguntas. Naquela idade de por que eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Por que você não me deixa fazer isso? Aí o meu amiguinho fez, o mãe dele deixou. Por que você não me deixa? Cala, fica quieto, menino. Você está me incomodando. Cala a boca. E não se senta para explicar. Por que ele não pode fazer perguntas? E depois nós queremos cientistas no futuro para descobrir cura de Covid, mas as pessoas não puderam fazer perguntas. Porque quem chegou a cientista está fazendo muitas perguntas. Como é que eu vou fazer isso? Por que eu vou tirar aquilo? Por que eu vou tirar aquilo outro? E às vezes nós matamos um gênio na infância, né? Nossa, eu tô Tem uma frase, tá hoje. muito bom, muito bom. Tem uma frase que eu li ontem se eu não me engano, é daquele cara dono do Alibaba, um oriental dono do Alibaba, eu acho que foi dele que eu li. E eu não sei se é exatamente a frase dele, mas eu vi um post com a foto dele e um dito, mas eu achei interessante, vou trazer para nós. Ele diz o seguinte, se uma criança tiver que tirar nota máxima na escola, é uma questão que vai mexer com todos nós. Se uma criança tiver que tirar nota máxima na escola, em todas as matérias, ela vai precisar do quê? Geralmente de muito estudo, muito tempo para estudar para tirar nota máxima. A não ser que ela tenha uma capacidade de memória muito grande. Tem algumas crianças que batem o olho, pessoas que olham uma vez e já decoram. Mas se não,
ela vai ter que se dedicar muito a um determinado assunto. Se ela não se dedicar nada ao assunto, ela vai mal. Se ela se dedicar muito, ela vai bem. Mas nesses dois extremos, ó, no máximo, ela não vai ter tempo livre para outras pesquisas, por exemplo. Então, se for uma criança que tira nota 7 ou 8, por exemplo, ó, ela não vai precisar estudar tanto, ele dizendo, né, segundo o texto. E ela vai ter tempo livre para desenvolver sua criatividade de outra maneira e outras matérias. É uma questão. Então, será que nossa seriedade por objetivo, por competição, não se torna muito pesado para determinadas fases de idade para a criança? É uma pergunta, tá? Estou trazendo aqui para vocês. Então, a partir dessa possibilidade de perguntar, de questionar e de experimentar junto, a criança e o adolescente, eles gostam quando a gente diz para eles, experimentem dizer para eles que você também não sabe, mas vai pesquisar, que você não é o dono do saber. Quando eu falo, ou fiz algumas palestras para a escola de 13 a 18 anos, como eles gostam de saber que você não sabe, mas que você está disposto a pesquisar, a perguntar, se colocar no lugar deles. Então, essa interação com eles, não, a gente não sabe tudo, eu sei isso, e essa é uma boa pergunta, eu não estudei sobre isso, está tudo bem. Ou seja, a gente leva tanto a sério esse lugar de adulto que você tem que saber, que a gente acaba se sufocando também, pode acabar se sufocando. Se você não souber, não tem problema. Eu acho que, Henrique, a gente colocou ser sério e ser responsável como se fossem duas coisas iguais. Porque você é muito sério, nossa, essa pessoa não ri, ela é muito séria. E a gente já pensa, ela é irresponsável. Eu já diria, ele é um chato. Mas tudo bem, essa é a minha versão de pessoas sérias. Porque eu conheço pessoas que se riem e elas são responsáveis. Mas nós colocamos a seriedade como não. Aqui em Portugal eles têm um provérbio. Eu conheço um pouquinho mais do que eu acho que eu devia conhecer da cultura portuguesa, mas essa é a minha maneira de ser. Eu gosto de saber da cultura porque é para entender o povo, né? Muito riso, pouco siso. Isto é, muito riso, pouco juízo. Gente, e não é verdade. É lógico que não é verdade. Tem gente que ri, porque assim, nós já sabemos hoje que o riso, né, como disse o comediante que se foi, né, o riso é uma questão de resistência, né, ele falou. Porque assim, a gente até sabia que o riso é humor, o riso libera endorfina. Agora, o riso como resistência é a primeira vez que nós ouvimos essa frase. Mas foi um caminho que se encontrou diante dessa loucura toda que a gente vive, para dizer, peraí, nós estamos vivos. Opa, vamos rir, né? Vamos rir. Eu acho que não é por causa disso que nós não vamos sustentar nossa família, não é por causa disso que nós não vamos trabalhar, não é por causa disso que nós não vamos ter as nossas responsabilidades, só porque estamos rindo. Exatamente. E entra o ponto que gostaria de começar a fechar o raciocínio com a gente, que é o seguinte, ou seja, esse levar a sério nos trouxe até aqui, foi importante. Foi importante ouvir essas vozes de onde nós viemos. Ou seja, então quando a gente tem aqueles comediantes porta dos fundos, quando eles estão fazendo piada e a piada não desce em nós, por exemplo, é porque nós estamos levando muito a sério as nossas autoridades, por exemplo. Ah, mas é um absurdo eles falarem de algumas coisas. Sim, dentro desse campo, de quem é esse absurdo? Quem disse que era esse absurdo? Será que foi quem? Foi a mamãe? Foi o papai? Foi quem? Foi o tio? Quem foi que disse que era absurdo antes de ser? E o absurdo, a palavra eu falei ontem, né? Ele tem essa coisa de não ouvir o que... tem uma parte da palavra que é o surdo, né? A gente não consegue ouvir algo de uma outra forma também. Então, essa seriedade, levar tudo muito a sério, a ferro e fogo, nesse momento de mundo pandêmico, de crises, de mortes, nós perdemos, né, o grande humorista, como você citou, não é muito bom para nós agora. É hora de tentar encontrar um pouco de humor, até numa piada que não caia muito bem nos nossos referenciais. Vamos dizer para as nossas pessoas, é você que acha isso um absurdo, eu vou tentar ouvir isso de um outro lugar. É uma nova experiência, é uma perspectiva nova. Pode ser que para você funcione, mas independente
de qual humor você encontre ou busque ou quer ouvir, busque algum humor. Que seja um humor mais leve, como eu gosto do Chaves, eu gosto do Chapolin Colorado, enfim, busque o seu tipo de humor, mas ria. Ria dessas vozes. Ria de você mesmo, desse rei que mora em nós, está sentado num trono e fica dando ordens o tempo todo. Vamos rir dele, vamos rir do nariz dele, vamos rir da sobrancelha, da orelha, do corpo dele. Vamos rir da gagueira dele, por exemplo. Então, vamos rir juntos. Porque na função de bobo da corte de nós mesmos, nós podemos instituir essa autoridade em nós. Muito, muito interessante o que você disse, porque assim, eu estava aqui a pensar que é saúde. Na verdade, rir nesse momento pode ser saúde. Por quê? Porque nós já sabemos que existem as doenças psicossomáticas, né? Porque aquilo que nós passamos e tudo mais, da maneira como nós diluímos dentro de nós, acaba indo para algum lugar, porque tem que ir para algum lugar. E talvez o rir vai nos ajudar a viver esse momento, como você bem trouxe, que não está um momento fácil, mas a viver esse momento de maneira que eu possa ter uma boa saúde mental. Porque não é porque nós não temos o que fazer que estamos aqui a conversar. Nós temos bastante coisa para fazer. Estar aqui a conversar é uma das coisas que nós dois nos propusemos a fazer. Por quê? Porque nós entendemos que, nesse momento, fazer com que as pessoas pensem e que elas encontrem dentro do seu próprio contexto uma qualidade de vida é saúde mental. Que nós dois trabalhamos para a saúde mental. Então, é uma maneira de a gente fazer isso. E é uma questão que eu acho bem interessante, porque tem gente muito, não sei se a palavra certa é essa, mas muito engessada. As pessoas falam para mim, você é muito maleável. Eu tinha tudo também para ser engessada, mas eu tive que fugir por sobrevivência, né? Um dia eu conto minha história. Eu tive que fugir para sobrevivência mental, é isso que eu quero dizer, né? Não é que ninguém andou atrás de mim, não, fica tranquilo. Mas, assim, toda a minha estrutura familiar, toda a minha história, né? Só dando uma parte aqui, eu trago uma história de uma mãe muçulmana, né? Trago uma história de um pai que estudou para padre. Só esse contexto religioso, se eu não fugisse de rir da minha cabeça, por favor. Mas eu me lembro que eu apanhei por rir. Nossa, eu vivia apanhando porque eu ria. Eu me lembro que eu sentava no piano na primeira fila, né? Eu sofria de pastora. Sentada na primeira fila tocando piano, minha irmã na última. Se alguém cantava desafinado no meio do culto, uma coisa qualquer, eu olhava para ela olhava para mim e a gente começava a rir. E só tínhamos uma sentença: as minhas filhas subam. A gente sabia que ia apanhar, tranquilamente. Mas eu não podia deixar passar aquele momento, porque eu acho que era uma maneira, hoje eu entendo isso, eu acho que era uma maneira que eu afrontava meu pai tranquilamente. Eu apanhei muito, porque eu afrontei bastante. Mas eu não podia afrontar com palavras, eu afrontava rindo. E eu acho que isso, de uma certa maneira, conservou minha sanidade mental. Não sei se foi bom ou se foi ruim, não estou querendo analisar. Quem estiver ouvindo, não precisa me analisar, não, porque eu sou a louca de serviço e está tudo certo. Mas, sobrevivência. Rio do rei sentado no trono, tá ótimo. E riu na frente de todos, né? Muito interessante isso, né? Isso era o pior. Mas não tem aqueles corinhos que a gente vai, às vezes, num determinado lugar, que está cantando os corinhos, e tem um pessoal com... Putz, cara, agora né, você foi terrível. Agudinho, corinho, né? Já corinho, não se né? fala. Olha, não vou... Silêncio sobre a idade, né? Corinho. Desculpa. Tá bom, aquelas canções antigas. Antigas, continua. Né? Corinho tá muito arcaico. E não tinha aqueles agudinhos assim que dissoavam, né? Dói às vezes, né? No ouvido, né? Mas era tudo que a pessoa tinha, né? Mas era cômico. Era cômico. Era muito cômico, era muito engraçado. A gente tem N histórias. Mas agora, falando com você, eu estou lembrando assim, nós temos um grupo de família que eu sou a que tiro sarro de toda a gente e vou rindo. Um dos meus sobrinhos simplesmente gravou a minha risada na nuvem
para quando tá um desastre qualquer no grupo da família, ele solta a minha risada. Eu falei, você para com isso, você não pode mostrar isso para todo mundo. Que realmente, para mim, é uma ferramenta de sobrevivência. Rir, nossa, isso aqui era para ser minha sessão hoje, que horror. Mas eu só fui lembrando tanta coisa para rir, porque eu acho que é saudável isso. Eu só queria que, antes da gente terminar, você explicasse uma palavrinha que é muito psicanálise, que é xiste. O que é um xiste? Ó, xiste, a mais simples possível, é simples mesmo, não tem nada muito complicado. Não. Xiste é uma forma de fazer humor com algo que não está sendo, que não é percebido na consciência. É algo que vai nos levar a pensar sobre um outro tema. Então, ou seja, é um tipo de piada. Xiste é uma piada. Tá? Então, o xiste é uma piada, é uma pessoa xistosa, é uma pessoa que saca algumas coisas, coloca, às vezes, um olhar que não tinha, ou seja, que ninguém percebeu, mas estava lá. Porque o xiste só vai acontecer, ou seja, a piada só acontece quando, se eu fizer comigo mesmo, tá tudo bem, mas quando tem mais de uma pessoa, essa pessoa só vai entender essa piada ou sacar uma coisa que não estava lá na conversa, na fala, quando tem referencial. Então, vamos tentar um exemplo aqui possível. Tem um exemplo aqui tem um exemplo do Freud, que ele fala que um prisioneiro vai ser executado. O Freud fazia muitos exemplos, muitas anedotas nos seus discursos e até na clínica. E tem um dos exemplos que ele cita um exemplo, por exemplo, de um homem que seria executado numa segunda-feira. E esse homem, então, ele fala em voz alta, na hora que está indo para a execução, fala: essa segunda-feira, por exemplo, olha que segunda-feira maravilhosa. Ou seja, nesse conto, o que ele está dizendo? Que ele está fazendo piada com a própria morte. Ele está tentando ver algo que não era possível de se ver. Ou seja, entra no campo mais ou menos de que, olha, eles me merecem, então é o ponto de eles que vão presenciar a minha sentença, ou seja, eu sou uma grande celebridade. Ele inverte essa questão do oprimido para alguém que está acima disso, acima dessa situação. É um jeito de fazer um xiste, uma piada um pouco mais nebulosa, escura, mas é um tipo de piada. Outros tipos de piada. Vamos lá. Peraí, aquele filme A Vida é Bela. Olha eu trazendo filme, hein? Olha. A Vida é Bela. Você lembra? Do italiano que passou... Ele passou o tempo todo dizendo para o filho dele, contando uma história o tempo todo, e eles riam dos soldados e inventava que sabia falar a língua que eles estavam falando. E eu posso dizer que isso foi um xiste? Pode dizer sim. Tem o xiste, tem vários xistes do absurdo, xistes de vários tipos. É sempre aquela sacada. Tem xistes que vão trazer entonações sexuais, coisas que não tinham na sexualidade, na questão, mas são sexuais. E por que se torna sexual? Porque quando a pessoa fala e o outro que está ouvindo também entende e se constrange, por exemplo, com um tipo de uma determinada fala, porque estava dentro de você aquele conhecimento. Então, isso também é um tipo de xiste. Então, são diversas coisas. Mas é um tipo de piada, de fazer olhar para algo que não estava ali. Não estava ali claramente, mas estava. Deu para entender? Interessante isso. Não, deu para entender. Eu me lembrei logo a seguir do ato falho, que não tem nada a ver com xiste, que isso são expressões muito da psicanálise, né? O ato falho é quando você quis dizer uma coisa, porque parece que é muito semelhante ao xiste, né? Você quis dizer uma coisa, não era aquilo que você queria dizer, mas na verdade era o que estava dentro do teu inconsciente, né? Isso, exatamente. O ato falho, ele traz à tona algo que escapou a você. Esse é diretamente do inconsciente. Esse sai lá de dentro, sem passar pelo crivo do racional. Então ele encontra uma palavra, ele encontra um nome. Quando você muda o nome, estava falando com o João e pensou no Renato, estava falando com a Maria e falou Luciano, enfim.
Às vezes o nome não tem a ver com a pessoa, ele é uma junção, é um acrônimo de outra situação, que é uma investigação. Precisamos investigar. Isso é um ato falho, Isso é né? um ato Mas falho. um xiste, você está gozando com a situação, você está tirando sarro, você está brincando com aquilo e aquilo vai te dar saúde mental. Gente, é muito interessante saber que às vezes não precisamos tomar remédio, né? Às vezes precisamos rir. É verdade. Isso ajuda a Muito bom. levar, isso ajuda a viver. Obrigada, Henrique! Eu que agradeço. Você está me fazendo rir essa semana. Ou pelo menos lembrar que a gente pode rir, né? E isso é bom. Então, um abraço a todos, bom estar com você. As perguntas foram ótimas. Amanhã nós Muito bom. voltamos. Todos vocês querem que a gente volte amanhã, a gente fica junto amanhã. Como que vocês estão? Não, Continuemos. amanhã voltamos, sim, senhor. Voltamos. Ah, tem mais pergunta aqui, ó, eu não vi. Tem Tem, mais tem. A pessoas. Elsa falou que sobrevivia 30 anos de atividade em hospital. Uau! Ah, peraí. Também com mau humor. Com muito humor. É. Como disse o Entrou uma pessoa poeta, aqui que eu nunca tinha visto. Quem é aqui? o sorriso é o espelho da alma. Ai, que lindo! Reginaldo, quem é que disse que o sorriso é o espelho da alma? Conta pra nós. Que eu não estou sabendo, não. Quem foi esse poeta? Eu gostei disso. Nossa, gente, é muito engraçado essa história de ficar aqui encontrando o que vocês estão a dizer. Se puderem ver o filme Que Mal Fiz Eu, do francês Philippe Chaveron. Não conheço esse filme. Comédia sobre a liberdade religiosa e multiculturalidade na sociedade francesa. Olha, excelente sugestão. Acho que foi a Elsa que colocou aqui. Quem colocou? Coloca depois, quando eu deixar salvo o vídeo, no Instagram, coloca embaixo o nome desse filme. Eu acho que vocês podem dar sugestões, porque eu sei de muita gente que ouve depois, que vê depois. Aliás, obrigada porque o nosso número de inscritos no universo da psique está a crescer. Estou muito contente. É. Ok, Reginaldo, não lembro agora e eu fiquei na dúvida. Tudo bem, Reginaldo, pesquisa aí e coloca lá pra gente. Não, coloca lá no feed, porque é muito interessante, faz parte desse assunto. É tão interessante, adoro as lives, Gabi, obrigada, querida. É tão A interessante Gabriela é como... fotógrafa. Se alguém, Uau! Se alguém precisar de uma fotógrafa, conte com a Gabriela. Ai, coisa boa! Eu amo fotografias e tenho certeza que ela tem um olhar diferenciado, né? Que os fotógrafos têm esse olhar. Porque, gente, eu acho que nós falamos de assuntos que são concernentes a nós todos. É o nosso dia a dia. E a gente pode levar isso para o dia. Eu percebo que, às vezes, as pessoas de ouvirem minhas lives aqui, não sei o quê, falam, como você disse? Eu disse aonde? Teve uma pessoa que falou, naquele dia, colocou até a data. Aí eu fui lá ver o vídeo. Porque é isso mesmo. Então, amanhã, como sempre foi sugestão do Henrique, o Henrique adora que vocês venham com sugestões, tá? Pensem em É verdade. perguntas sobre riso, naquilo que vocês foram pensado que a gente tem conversado, e tragam as perguntas. Ele responde. Se ele não souber responder, ele vai dizer que eu não sei. Vou mesmo. E vou Muito bom. pesquisar. Pois é, essa é coisa. Eu sei que eu não sei e vou pesquisar. É o que a gente fala, né, Henrique? Nós aprendemos com o outro muito. Não é o quanto nós sabemos, é o quanto nós temos do nosso networking, deixa eu falar essa linguagem, né? Porque é sempre uma troca, né? A gente dá e Sempre. a gente recebe. Mesmo que a pessoa ache que eu não sei nada. Eu também não sei nada. Né? Eu sempre falo um texto que eu li do Miyakoto, eu acho que foi mais ou menos assim. Miyakoto é um escritor moçambicano, escreve muito bem, e ele diz que cada vez que ele vai para uma tribo africana e vê alguém que não sabe escrever e não sabe ler, ele vira o analfabeto, porque ele fica encantado com os saberes da pessoa da tribo. Então ele falou assim, eu sou escritor, mas nesse momento eu sou analfabeto, porque eu tenho muito para aprender. Eu acho isso brilhante. Que A gente bonito isso. aprende uns com os outros, né? Bonito mesmo. Isso aqui é bom, aprender sempre, verdade. Gente, obrigada, até amanhã. Henrique, Tchau. você está nos Até. enriquecendo.
Muito mesmo. Amanhã queremos perguntas de vocês e vamos rir, tá? Vamos ver. E Ó, então amanhã não sugestões, tem, coloquem. então amanhã não tem um tema certo, nós vamos estar aqui ouvindo. Ó, falem com a gente amanhã. Exatamente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.